eu te direi com quem andas. Eu fiquei com essa frase na minha cabeça durante um bom tempo. E eu hoje vou propor uma reflexão. Ninguém precisa me dizer o que anda pensando, não. Mas, à medida que nós formos lendo aqui, estudando, vocês farão uma reflexão de como anda o pensamento. Porque eu vejo ali no salão, nas nossas reuniões, algumas pessoas muito inquietas. O estudo está acontecendo, mas tem pessoas olhando mensagem no Zap, tem pessoas falando de atividades cotidianas. Eu observo essas situações. E aí eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo aqui nesse salão mesmo, uma vez que eu vim de casa muito agitada e saí como apreensiva, como se algo fosse acontecer, não muito bem em casa, alguma coisa ruim fosse acontecer. E naquele momento eu passei o estudo todo com a minha mente fora do salão. Ou seja, o estudo acontecia, mas eu não estava ali, eu estava com o meu pensamento em casa. E durante esse tempo todo, muito nervosa, muito agitada. Então quer dizer que daquele estudo eu não me lembro. Mas eu me lembro que no finalzinho a Carol foi fazer a prece. E quando ela foi fazer a prece, eu imediatamente aproveitei que o salão escureceu, né, que todo mundo estava focado na prece, e fui embora. Saí. Quando eu cheguei em casa, não tinha nada. Tudo tranquilo, tudo em paz, tudo normal. Quer dizer, o que me atrapalhou? A minha mente, o meu pensamento. Algo estava ali me incomodando, me influenciando para que eu não participasse ativamente do estudo. Então, mediante a essa experiência, um depoimento que foi falado no Frei Luiz a última vez que nós estivemos lá, que o palestrante, antes de você entrar no passe, ficamos todos numa sala, né? E ali vai sendo cantada algumas músicas. Depois o palestrante também interage com algumas passagens do Evangelho. E aí isso tudo foi me chamando a atenção, porque ele chama, à medida que ele vai interagindo com as pessoas que estão aguardando o passe, ele vai chamando as pessoas para focarem naquele momento, naquele presente, naquela situação que estamos vivenciando. Aí nós vamos falar justamente de quê? Pensamento. E eu trouxe alguns trechos de André Luiz, de Emmanuel. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta ao Espírito de Verdade: os Espíritos nos inspiram em nossas decisões? E aí o Espírito de Verdade responde: bem mais que vos pensais, eles que vos dirigem. Então nem todo pensamento é nosso. Né? Então já sabemos que muitas das vezes que achamos estar com a razão em tudo, que a nossa opinião é a que vale, não é nossa. É isso? E aí ele continua: para nós que sabemos da existência do espírito, pensamentos são todos os estados internos da alma. Que estados internos da alma ele quer dizer aqui? Ele está falando da vontade, dos desejos, dos sentimentos, das ideias, não é isso? Das emoções, paixões, da memória, raciocínio, tudo aquilo que ocorre na alma. Porque o corpo não pensa, portanto não existe mente. E aí vamos entender essa questão do que ele diz aqui: porque o corpo não pensa, portanto não existe mente. Esse termo mente é um termo materialista, é um termo científico. Porque o que é a mente?
mente, para os materialistas, é como se fosse uma substância expelida pelo cérebro. Então o cérebro, de acordo com suas conexões, ele emite uma substância que é a mente, e na mente está o pensamento. Perceberam? E aí continua. René Descartes, quem conhece aqui, quem estuda história, né, filosofia, geografia, sabe que foi um filósofo no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, e ele fala assim, ó, que em uma das suas produções, claro que não há nenhuma propriedade material que se possa aplicar ao pensamento, ele diz. E ele diz o seguinte: embora não possamos identificar no outro, podemos imaginar que temos certos tipos de pensamentos às outras pessoas, que são semelhantes a nós. E aí ele diz assim, a frase dele: se penso, logo existo. Não é isso? Eu penso, logo eu existo. Então o pensamento está no espírito. O espírito pensa e aí ele existe na matéria. Porque a matéria em si, ela não é algo inteligente, ela não é algo pensante. Nesse pensamento aqui, ele ainda vai além, dizendo que não possamos identificar no outro, embora não possamos identificar no outro, podemos imaginar que, se temos certos tipos de pensamento, as outras pessoas que são semelhantes a nós também têm. Então nós compartilhamos informações, ideias, emoções, sentimentos, né, isso, paixões. Aí ele diz assim, só que tem um detalhe. Ele, com essa frase, eu penso, logo existo, ele tentou mostrar, né, comprovar a forma dele, a existência da alma. Mas Kardec foi além. Kardec investigou. Kardec buscou meios, instrumentos, provas de que a alma vive além do corpo, além da matéria. Um tipo de informação de acordo com a vivência, com o grupo que ela pertence, com as crenças que ela recebeu. Então ela vai com determinado pensamento. Quando ela se dá conta de que ela continua viva de uma outra forma, mas continua viva, ela fica sem entender, é normal. Somos nós diante de alguma novidade, diante de algum acontecimento material, que você se pega assim, como assim? Isso aconteceu mesmo? Como é que foi? Né? A gente não fica meio tonto. Então, nesse caso, é quem não tem. Mas nós aqui, de uma certa forma, alguns um pouquinho mais esclarecidos ou conhecedores da doutrina, outros menos conhecedores, mas nós já temos noção de que a alma sobrevive ao corpo. Então, para nós, a gente tem que trabalhar o quê? As nossas ideias. Porque nós sabemos que o nosso pensamento, ele não para. Não é algo que você desliga ou que você coloca do ladinho, agora eu não quero isso não, tá? Não, não é assim não. A gente pensa o tempo inteiro, a gente está ali, a mente não para. A pessoa já sai daqui porque nós estamos vivos dentro dessa veste aqui e não conseguimos ainda, não estamos educados o suficiente para conseguir trabalhar esse nosso eu, que é o espírito propriamente dito, diante das provas e ensinamentos que viemos aqui. Espíritos, com todas as nossas experiências anteriores e com todos os compromissos que trazemos para essa existência, que ainda não estamos coordenando corretamente.
trabalhando esse tributo. Porque o pensamento nada mais é do que um tributo do espírito. Ou seja, é uma particularidade do espírito. E o espírito tem que ser educado. Nós estamos aqui nesse planeta para quê? Para nos educarmos, para evoluirmos. À medida que você vai evoluindo, claro que o seu pensamento vai melhorando, não só no ritmo, mas como a evolução dele, porque ele vai elevando as emoções, ele vai elevando os sentimentos. Aí como é que eu posso adoecer se eu tenho um pensamento saudável? Se eu tenho um pensamento equilibrado? Se eu tenho um pensamento ajustado com as leis de Deus? Não tem como eu adoecer, não tem como eu desequilibrar, tá entendendo? O que o livro está mostrando é a visão dos cientistas. E aí ele não mostra, ou vai mostrar mais tarde, ao final, o outro lado, que é isso que nós estamos buscando aqui. É por isso que nós estamos enfrentando o calor aqui, para isso, para a gente refletir nas nossas atitudes, para a gente ver o que eu posso melhorar, o que eu ainda erro, como erro, onde erro, tá entendendo? Uma consciência de que quando eu estou pensando, o que eu estou pensando? Quem está me acompanhando nesse pensamento? Esse pensamento é meu? É particular? É individualizado? Ou eu estou dividindo emoções, paixões e ideias com outros? Por isso que ele diz que nós não podemos saber, mas nós compartilhamos com espíritos afins, ou seja, aqueles que também têm os mesmos sentimentos, as mesmas ideias, as mesmas paixões que a minha. Tem um ditado que diz que o bom julgador julga o outro por si próprio, não é assim? Então, se eu sei que eu sou capaz de certas atitudes, eu imagino que o outro também seja. Porque eu posso fazer isso, eu pensei isso, por que ele não pensou? Você está nutrindo, você está medicando a sua alma, o seu espírito. Consequentemente, o corpo vai receber todas essas energias salutares. O pensamento não é a própria alma que se transporta, perguntou Kardec, também no Livro dos Espíritos, questão 89. E o irmão, o Espírito de Verdade, falou o seguinte: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. Sim. Então, aquilo que eu falei a respeito da minha experiência, eu estava aqui nesse ambiente físico, mas a minha alma não estava aqui, porque o meu pensamento não estava aqui. Eu estava o tempo todo no meu ambiente doméstico, ou seja, era lá que eu estava através do quê? Do pensamento, porque eu não conseguia me conectar ou me concentrar aqui. Então é a mesma coisa que acontece com os nossos irmãos que partem sem se desligar, ou seja, não conseguem seguir sem olhar para trás. A gente tem que trabalhar isso, porque a gente está, é a oportunidade, é esse momento aqui, é trabalhar essas emoções, esse conhecimento, para tentar amenizar o desconforto ou confusão, né? A falta de entendimento quando chega lá do outro lado. Porque só essa saída da matéria já causa, pelo que eu noto, já causa um certo desequilíbrio, já causa um certo desconforto. É como você acordar na casa de uma pessoa estranha. Tem pessoas, né, que saiu do seu ambiente doméstico, vai dormir na casa de outra pessoa, não consegue. E quando acorda, né, com aquela sensação de que não dormiu, com mal-estar, se sentindo perdida. Eu vejo da mesma uma analogia que eu passo grosseira do que acontece conosco quando a gente sai do corpo. A gente acorda em outro ambiente
E nesse momento você fica confuso. Eu não estou mais naquele corpinho, naquela capinha lá, não. Onde que ficou? Como é que é isso? Né? Então, sabendo disso, eu já tenho que trabalhar, porque só esse desconforto já é complicado. Ainda se eu ficar presa mentalmente a uma situação material, a uma pessoa, um espírito amigo ou até não muito amigo, eu não vou conseguir andar. Quantos aqui já não saíram de um cômodo da casa para ir até um quarto, uma cozinha, ou uma sala, pegar um objeto no meio do caminho, parar e falar assim, o que eu vim fazer aqui mesmo? Aqui eu vim buscar alguma coisa. E aí você para até aquela memória, aquela lembrança do que você ia fazer. Por quê? Porque você já faz no automático. Você está ali, mas a tua mente não está. Ou seja, o seu pensamento não está. Você está... E outra coisa que me chamou muita atenção e eu tive vontade de fazer esse estudo é estar conversando. Tem dia que eu falo, eu não quero mais conversar, porque a minha mente está ali, ó, respondendo perguntas e falando, que eu falo, gente, para com isso, eu já estou cansada de conversar mentalmente. E a gente faz isso no automático, acha que está refletindo. Não, estou refletindo sobre a situação que aconteceu, estou refletindo no que eu tenho que fazer, estou refletindo. Essa reflexão que a gente pensa estar fazendo, nada mais é do que dialogando com aquele irmãozinho que está ali, como foi dito aqui, dirigindo os nossos passos. Os que acham que é pensamento próprio, ou seja, ideias próprias. Então vai alimentando, porque vai criando, e a gente sabe que pensamento é vida, vai criando aquele quadro de resolução, entre aspas, uma resolução fictícia, e se complicando ainda mais emocionalmente, psiquicamente, adoecendo. Exatamente. Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, ele diz assim, ó, devemos escolher. Então, a gente sabe, e a doutrina nos diz, que nós somos donos das nossas decisões. Então, Leon Denis já diz, devemos escolher. Queremos ser fonte de energia para o bem ou para o mal? Primeira decisão, eu quero ser, ou seja, eu quero doar coisas boas, ou eu não me importo de doar coisas ruins, energias deletérias, negativas. Então, o primeiro questionamento nós devemos fazer. Não, eu quero ser boa, eu quero doar boas energias, eu quero ser luz. Ok, então vamos lá. Busquemos, pois, vigiar nossos pensamentos para que sejamos sempre fonte inspiradora de energia divina, que há de elevar a humanidade. Aí quando ele fala assim, ó, elevar a humanidade no reino de paz e de amor que Jesus nos promete. Então a minha primeira decisão foi, eu quero ser fonte de boas energias. Se eu começo a educar meu pensamento, minhas paixões, minhas ideias, minhas emoções, elevando meus sentimentos, eu já estou colaborando na seara do Cristo. Eu estou colaborando para a elevação da humanidade. É o que diz Leon Denis. Eu estou elevando esta comunidade, a minha família, porque a gente começa de pouquinho, né? Então eu começo lá no seio familiar, elevando aqueles membros, aqueles espíritos que me acompanham nessa existência. Estendo a minha casa espírita, estendo ao meu trabalho. E aí olha como a proporção vai aumentando e eu vou trabalhando para o cumprimento do Evangelho do Cristo, que é elevar essa humanidade.
E aí a gente começa, num estudo assim, a gente começa, simplesmente, verificar como ou o quanto nós somos responsáveis. É um pouco, para mim, eu falo assim, e quando eu faço o estudo, eu sei que todos que vêm à frente falar com vocês são os mais necessitados, né? E a gente precisa ouvir isso que nós estamos falando, porque é uma responsabilidade. É o processo educativo 24 horas por dia, minuto a minuto. Porque agora eu posso estar falando muito bem com o meu pensamento ligado a Deus, entendendo todo o mecanismo das leis divinas, mas se eu sair por aquele portão e algo me contrariar, como disse a nossa irmã, já acabou. Cadê? Eu esqueço. É assim, ó, um piscar de olhos. Esqueci. E aí caí. É assim que funciona? Então a gente está sempre caindo e levantando e mantendo o foco. Somos nós, através dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas paixões, que abrimos a conexão com os irmãos que estão ao nosso lado o tempo inteiro. E aí, que irmãos são esses? Os mais instruídos, os mais elevados, os mais esclarecidos, mediante ao sentimento que eu estou oferecendo, que eu estou expondo, que eu estou sentindo. Agora, se eu estiver numa situação delicada, uma decepção, um conflito, aí quem vem ao nosso encontro? Pessoas com as mesmas, ou seja, espíritos com as mesmas dificuldades. Joana de Ângeles, através de Divaldo, traz com essa passagem, é justamente isso. É o momento, as vibrações que você emite. É esse ponto que eu quero que vocês reflitam, assim como eu estou refletindo, porque eu acredito que quando a gente entra naquele salão, a gente tem que se acalmar, a gente tem que elevar os nossos pensamentos, a gente tem que ajudar a equipe trabalhadora desta casa, que está ali, já apostos, todos vibrando com a ajuda dos espíritos esclarecidos e benevolentes, né? Aqueles que estão prontos a nos ajudar, possam receber essas energias. E as energias elas têm que estar evoluídas justamente para quê? Para que eles possam usar ao nosso favor. André Luiz, nos domínios da mediunidade, diz assim, aprendendo, né? Porque André Luiz estava lá aprendendo e trouxe essas informações. E através da obra Nos Domínios da Mediunidade, diz assim: onde há pensamento, há correntes mentais, que é o que foi dito aqui agora. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda e qualquer associação é interdependência e recíproca influência. Que é essa influência, eu dou e recebo na mesma proporção que dou. Se eu dou energias boas, com certeza eu estou recebendo energias boas, criando uma interdependência com o espírito bom. Se eu dou energias deletérias, conflitantes, angustiantes, com certeza eu estou criando interdependência com espíritos conflitantes, angustiantes. É a nossa escolha. E a gente, é aquilo que o Cláudio falou, é isso mesmo que eu sinto. É ainda aquela fraqueza diante das adversidades e muitas das vezes eu deixo com que as influências se aproximem. É esse o trabalho árduo nosso aqui, prisioneiros ainda na matéria. Não é isso? André Luiz aprende que o pensamento em vibrações sutis alcança o alvo, por mais distante que esteja.
A permuta de sentimento, pensamentos desarmonizados causa ruína e sofrimento nas almas. Foi isso que foi dito aqui agora. Avançando em seus aprendizados no convívio com o instrutor espiritual Alexandre, que nos apresenta em Missionários da Luz, descobre as doenças psíquicas, muito mais deploráveis que as físicas, resultantes das incessantes atividades mentais. Que foi tudo isso que vocês disseram. Isso tudo. E aí eu paro agora, nesse momento, e observo que nós já sabemos. Olha aí. Estamos esquecendo de vigiar, como disse o Cláudio. Estamos esquecendo de vigiar. Porque ele diz assim, ó, preocupações descabidas, que foi dito aqui, angústia desnecessária, que também foi dito aqui, criações mentais que se transformam em verdadeiras torturas, também foi dito aqui, geram desequilíbrios interior intenso, podendo resultar em graves avarias cerebrais como AVCs, que é o que o seu livro traz. Você sobrecarrega o seu aparelho orgânico, porque se o pensamento é do espírito, o espírito está comandando a matéria, não é isso? E você vai sobrecarregando essa matéria que não está preparada para a intensidade das nossas emoções e das nossas experiências. Porque trazemos experiências anteriores e adquirimos mais nessa existência. Então nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Porque é uma coisa que toma, é um sentimento que toma. Assim como qualquer sentimento nocivo. A gente está dando o exemplo dos ciúmes, mas inveja, raiva, né? A cólera é um problema gravíssimo. É você achar que é o dono da razão e que o outro tem que aceitar aquilo que você está falando. Então são situações, são emoções, sentimentos que nós devemos combater em nós. E nós devemos nos empenhar, como disse o irmão, em não ter. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos nessa existência para eliminar algumas mazelas, algumas influências deletérias que nós cultivamos no nosso espírito. Nós temos que combater isso. O instrutor Aulus, nos domínios também da mediunidade, continua a orientar André e diz assim: todos arrojamos de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno da nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Então nós temos que trabalhar a nossa individualidade, as nossas dificuldades, eliminando as nossas más tendências, que é o que a doutrina vem falando quando fala conosco sobre a nossa reforma íntima. A nossa reforma íntima não é, nesse momento, sermos anjos, seres angelicais. É sermos melhores do que fomos em outras existências ou do que fomos ainda nesta existência. E o que vai fazer isso conosco é vigiarmos os nossos pensamentos, é doarmos boas energias. E aí, finalizando a nossa reflexão da noite, o assistente Silas continua falando com o André na obra Ação e Reação, e ele traz a seguinte citação: o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Então, é aquilo que eu falei do piscar de olhos. Você está pensando algo aqui, se você não vigiar, daqui a pouco você está conectado a outras informações, emitido por nós, ó, ele vai na velocidade da luz, é emitido por nós e volta inevitavelmente a nós mesmos. Foi o que eu falei anteriormente. A gente emite, mas a gente recebe aquela onda energética, aquela onda de pensamento que nós emitimos.
compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras, como você colocou. Então eu vou continuar com o meu exemplo. O que acontecia? Eu criava toda aquele cenário através do meu pensamento, através das minhas influências, né? Interdependência com as minhas influências, e depois quem sofria tudo que eu criei ou que eu criava? Eu mesma, porque eu saía mal, não é isso? Eu me aborrecia e eu vivenciava todo aquele campo energético que eu não queria. Então, hoje eu reconheço isso, hoje eu vejo isso, graças a Deus. Mas se nós estamos tendo essa oportunidade aqui, que hoje a gente possa refletir e começarmos a trabalhar, a vigiar, a ver o que nós estamos escolhendo, que tipo de emoção nós estamos empregando, que tipo de sentimentos eu estou doando ao meu próximo, não é isso? Para que nós tenhamos uma atmosfera ao nosso redor mais tranquila, mais suave e trazendo o que? Saúde não só para o nosso espírito, mas consequentemente para esse corpo que nos auxilia nesse momento da existência. Aquilo que se aproxima de nós, aquelas emoções, aqueles sentimentos que não nos vão trazer nada de bom, pelo contrário, mais dificuldade, mais trabalho para vigiar, porque à medida que você vai recebendo informações, você vai sobrecarregando o seu espírito.